Graça e paz, amados, bom dia, que o Espírito de Deus esteja sobre a vida de vocês, sejam todos bem-vindos ao nosso devocional. Eu sou o pastor Edgar e eu quero compartilhar com você uma palavra de fé e de esperança. Vai ser um grande prazer estar com vocês nesses próximos minutos. Em nome de Jesus, nós estamos aqui no terceiro episódio da nossa série Vencendo Obstáculos. E hoje nós vamos falar exatamente sobre um obstáculo de fato. Um obstáculo que precisa ser, nós precisamos transpor, e durante as nossas vidas nós nos deparamos com muitos obstáculos. Você talvez, para levantar da cama, enfrentou um obstáculo, para dormir, enfrentou um obstáculo. No seu trabalho, agora onde você estiver, talvez você esteja enfrentando lutas, obstáculos que precisam ser atravessados, que precisam ser enfrentados. Nós nunca podemos ficar diante do obstáculo, medindo o tamanho do obstáculo. Nós vemos isso muito quando Golias se coloca diante do povo de Israel. E os soldados, diz a palavra de Deus, que os soldados ficavam avaliando o tamanho, a força, a coragem, a imponência de Golias. E quando nós ficamos observando e analisando o tamanho do gigante, nós muitas vezes não temos coragem de avançar, de ir diante dele. A palavra de Deus diz que então Davi, ouvindo aquela situação toda, e alguém que tinha com Deus, a palavra que nós falamos anteriormente, que tinha uma intimidade com Deus, né? Foi o devocional passado. Ele viu naquele gigante, que aquele gigante poderia ser maior que ele, mas não era maior do que o Deus a quem ele servia. Então nós precisamos compreender que se existe um gigante, se existe um obstáculo que nós precisamos aprender a vencer, é o medo. Muitas vezes nós permitimos que o medo ocupe um espaço de honra, de destaque nas nossas vidas. É natural nós sentirmos medo. É um sentimento que foi criado, que Deus criou conosco. E o medo, ele é benéfico em alguns aspectos. Ele te faz avaliar melhor uma situação, ele te faz recuar quando é necessário, ele te faz ser razoável com você mesmo e com a situação. Porém, quando é que o medo se transforma em um obstáculo? É quando ele ganha uma proporção muito maior do que ele deveria ganhar dentro de nós, diante da circunstância, diante das situações. Eu ouvi essa palavra recentemente, que tanto o corajoso como o covarde tem medo. A diferença é que um deixa com que o medo domine ele e o outro não. Então, o que nós precisamos entender é o que 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 diz. Diz assim: porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, o espírito que Deus tem colocado em nós não é um espírito de covardia, mas é um espírito que nos traz amor, que nos traz poder, que nos traz amor e que nos traz moderação. Então, partindo desse princípio, nós precisamos entender, compreender claramente dentro de nós que nós não podemos dar ouvido para o medo. E hoje existe os mensageiros do caos. Existem aquelas pessoas que a todo momento apregoam o caos, apregoam as mortes, apregoam os problemas, apregoam, parece que são os profetas do Apocalipse, que vêm para trazer pânico, que vêm para trazer dor, apreensão, e isso vai tomando conta da nossa alma, vai tomando conta do nosso coração e vai nos abatendo, vai debilitando a nossa fé, a nossa intimidade com Deus, e vai gerando dentro de nós o quê? Exatamente, o medo. Parece que o medo ele tinha uma altura e ele vai ganhando uma proporção, vai tomando conta, e isso vai, se você é o chefe da sua casa, isso vai tomando conta dos seus filhos, vai tomando conta da sua esposa, se você é a esposa, vai tomando conta de toda a família. E isso é tão interessante que nós ouvimos falar esses dias que
de pessoas que eu não sei se tem um relacionamento com Deus, mas de autoridades que diziam: gente, nós precisamos tomar cuidado com as informações que nós ouvimos. Não é por conta de ser fake news, mas simplesmente porque notícia boa ninguém diz porque não vende. As pessoas querem vender más notícias. Eu abri esses dias o informativo aqui da cidade e tinha lá uma notícia velha, requentada, mas dando uma ênfase tão grande a alguém que tinha sido, tinha morrido, supostamente morrido por um problema que a gente está enfrentando nesses dias e tal. Mas olha como as pessoas tentam fazer um alarde, gerar um medo. Havia na antiguidade os reis. Eu li sobre isso, que alguns reis eles tinham os seus meios de conseguir dominar o povo. Alguns reis adotavam uma estratégia de conseguir liderar por amor, ou seja, ele se fazia ser amado. As pessoas amavam aquele rei. Amava porque talvez ele distribuía recursos, talvez porque ele vencia guerras. Então, muitos reis adotavam a prática de domínio pelo amor das pessoas. As pessoas amavam aquele rei, aquele governo. Mas muitos outros, e esse método, alguns diziam que era até muito mais eficaz, que alguns reis conseguiam dominar, governar pelo medo, porque o medo ele gera nas pessoas uma reação, porque o medo faz com que as pessoas tenham práticas que não teriam em outra situação. Porém, a palavra de Deus diz que nós não podemos agir pelo medo. Na verdade, nenhum sentimento pode guiar você, nem medo, nem nenhum outro. Muitas vezes nós somos guiados, movidos por sentimentos, e a palavra de Deus diz que o coração do homem ele é enganoso, né? Então, o que nos norteia, o que nos guia? É a palavra, sempre é a palavra, porque ela não vem carregada de pavor, de pânico, ela não vem carregada de uma série de emoções dentro de nós. Não, ela vem com justiça, com serenidade. Ela vem nos trazendo exatamente aquilo que nós precisamos, o que de fato nós necessitamos. Você já teve medo, um medo exagerado? Porque o medo ele se transforma em pânico e depois ele vira pavor. Eu não sei se é essa bem a ordem, mas imagina, você já tentou com medo achar no molho de chave, a chave que abre a porta, o portão da sua casa? Parece que você não encontra. Você pega no meio do molho de chave ali e você fica procurando a chave, mas você está com medo e você não consegue achar. Quando você tem medo, você não consegue fazer coisas simples. Quando nós estamos com medo, quando nós estamos amedrontados. É por isso que Deus disse claramente para Josué: Josué, seja forte e corajoso. Não haja por fraqueza, não haja por medo. Sabe, queridos, nós precisamos entender que nesses dias nós não podemos agir por medo. Precisamos agir por sabedoria, pela palavra de Deus. O texto de Isaías 41 diz assim, 41:10: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Não tenha medo, você precisa saber quem está agindo por você. Quem é que está, te guiando, te guardando, te livrando a todo momento. Confia nele. Em Salmo 56:3 diz: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Ei, entenda isso. Talvez você possa estar sentindo medo, e isso não é errado nem pecado. Mas não permita que esse medo tome conta de você, que ele interfira nas suas decisões. Não permita que esse medo te traga para o meio da sua família dúvidas, incertezas.
Não, pelo contrário, confia no Senhor. Em Hebreus capítulo 13, versículo 6 diz assim: podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me pode fazer os homens. Amém, queridos? Guarda essa palavra no teu coração. Permita que esse obstáculo seja vencido nessa manhã, em nome de Jesus. Não tenha medo, tenha fé. Sabe, se nós muitas vezes tivermos medo, nós não damos um passo, nós não avançamos. Nós precisamos continuar crendo todos os dias, confiando todos os dias. Não tenha medo, o Senhor vai manter as portas abertas para você e para sua família em nome de Jesus. Não tenha medo, o Senhor vai te trazer o livramento sobre toda e qualquer praga, em nome de Jesus. Não tenha medo, o Senhor vai estar agindo na sua vida, na sua casa, na sua família. Não tenha medo, porque o Senhor vai livrar o teu casamento, o Senhor vai abençoar os teus filhos, vai fazer com que eles cresçam saudáveis, vai fazer com que haja sobre a sua vida e sobre a sua casa a proteção e o livramento dele, em nome de Jesus. Amém, queridos? Se você tiver oportunidade onde você estiver, talvez você está no carro dirigindo, então não feche teus olhos, por favor, né? Mas se você tiver a oportunidade, feche os teus olhos, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por essa manhã de devocional. Grande Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos e te bendizemos, porque sabemos que a tua palavra ganha forma dentro de nós. E o medo não tem mais poder e nem acesso aos lugares reservados à sua palavra. Sabemos, ó Pai querido, Pai amado, que o Senhor está no controle de todas as coisas. E por isso confiamos no Senhor plenamente. Confiamos no Senhor verdadeiramente. Cobre a vida do teu filho com o teu sangue. Opera sobre eles, ó Pai, a tua bênção, o teu cuidado. Guarda eles nos detalhes, nas mínimas coisas. Oh Senhor, como é bom saber que o Senhor age em nosso favor. E nós te louvamos e te agradecemos. Senhor, ainda a tua palavra diz através do salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu passe por momentos difíceis, por grandes provações ou tribulações, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Nós cremos em ti, confiamos em ti e na tua palavra, e essa palavra vai continuar guardada no nosso coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Queridos, tudo que é bom dura pouco, né? Mas foi muito bom compartilhar com vocês nessa manhã mais essa palavra. Espero que ela fique aí, guardada no seu coração e gere grandes e poderosos frutos em nome de Jesus. Fiquem todos na paz, tenham todos um dia de vitória e de bênção e até nosso próximo devocional.